E eu queria falar sobre 3 motivos, 3 ides. Por que que você e eu, a Igreja de Deus, no Sítio Cercado, no restante do mundo, no Brasil, precisa ir? Qual é o discernimento? Qual é a revelação sobrenatural e espiritual que vai motivar, vai ser o motor que ativa uma ação de ir, de caminhar, de sair das 4 paredes, de sair desse modelo pós-moderno de igreja, que entende-se igreja um local e não um corpo em movimento. Vamos começar fazendo a leitura, a gente vai falar um pouco sobre os 3 ides, mas vamos começar pelo texto base. Eu li em 3 versões diferentes, e as 3 versões elas têm um pouquinho de diferença, mas elas querem dizer a mesma coisa. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E esse ano a gente vai discernir bastante sobre o ide do Senhor, a grande comissão. Diz assim a Sagrada Escritura, eu vou ler a partir do 18. Mateus 28, 18. Diz assim a Sagrada Escritura, segundo essa tradução, que está em minhas mãos, que é a King James. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, repitam comigo, portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Repita comigo, obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Repita comigo, ordem, ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco, até o confim dos tempos. Eu desejo colocar para vocês hoje a explicação. Jesus, ele fala o porquê que ele está mandando. Ele fala assim, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso vocês vão. Toda autoridade foi me dada. E é por isso que vocês vão. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é a autoridade sobre o quê ou sobre o quem. Que autoridade é essa que foi dada a Jesus, que nos foi delegada para que nós possamos ir e discipular, ensinar os irmãos. Uma das coisas que nós precisamos entender que nós perdemos com o pecado tirou de nós, é o discernimento das coisas sobrenaturais. Muitos de vocês, aqueles que estão mais, vou dizer assim, antenados, sabem o que está acontecendo hoje no Brasil, agora à tarde, no final da tarde, mais especificamente em Brasília, sobre a intervenção que o presidente, que agora é o presidente do Brasil, determinou, e sabe que isso vai virar, eu não queria falar bagunça, mas vai virar algo assim, vamos dizer assim, um tumulto que já está se gerando para 2 lados e vai acabar sobrando para todo mundo. O fato é que, normalmente, nós vamos discernir esse tipo de coisas de uma forma muito natural, sequencial, muito humana, vamos dizer assim. As circunstâncias, vamos dizer assim, as circunstâncias políticas, as circunstâncias culturais, temporal, levou com que isso acontecesse. Mas o fato é, e eu vou dizer para vocês com todas as letras, o fato é que há um movimento espiritual em tudo o que acontece na minha e na sua vida. Tudo o que você faz, ou que você deixa de fazer, todas as circunstâncias que envolvem a sua vida, ela é de cunho sobrenatural. A palavra de Deus em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 3, ele diz o seguinte, que as coisas visíveis foram feitas
pelas coisas invisíveis segundo a palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte, que tudo que é visível, palpável, natural, é um reflexo das coisas sobrenaturais. Isso foi nos tirado, essa sensibilidade espiritual das coisas pelo pecado. Nós discernimos as coisas muito pelo raciocínio, pelo aquilo que nós podemos tocar. Para nós, verdade, ou melhor, verdade para nós é aquilo que pode ser comprovado pela ciência, o que nós tocamos. Essa uva aqui é de verdade? Quem que te disse que é de verdade? Essa outra uva aqui é de verdade? Como você sabe? Você foi provar minha uva lá! Viu como a gente pega as pessoas? Quem de vocês achou que não era? É verdade. Aí comeu. É verdade. E boa, hein? Para nós, o que é palpável pelos sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão, isso é real. Aquilo que nós podemos comprovar com a ciência, pela ciência, por livros, isso para nós é real. Mas a verdade trazida pela Escritura Sagrada, por Cristo Jesus, tá doce, bem docinho. Depois vocês vão poder experimentar, é de verdade, tá? O que Jesus nos ensina é que isso são realidades, mas a verdade é Ele, é revelado por Ele, que é sobre a natureza. Então, tudo que a Sagrada Escritura nos ensina, isso é verdade, o resto é realidade, é palpável. Mas verdade é o que acontece no mundo sobrenatural. E nós temos seres sobrenaturais que interferem nas circunstâncias da Terra. E temos uma realidade no mundo celestial que é sobre a natureza, por isso sobrenatural. Eu dou um exemplo que eu sempre dava quando eu falava sobre isso. Existe uma lei, a lei, agora me fugiu o nome, a lei da gravidade, que diz que todo objeto ele é atraído pela sua massa numa velocidade, vamos dizer assim, uma velocidade constante conforme a aceleração. A lei da gravidade diz que se eu jogo esse objeto para cima, ele tem que ir, porque ele é atraído pela gravidade da Terra. Se eu solto ele, ele cai. Se eu soltar ele não cair, para ele não cair, tem que haver uma ação sobre a natureza dele. Então, algo tem que impedir que isso aconteça. A palavra de Deus fala que quando Deus pediu para Moisés construir um templo, foi Moisés que construiu o templo? Foi. Quem que te disse isso? Eu vi na televisão, pastor. Você viu na televisão, porque você viu na televisão é verdade, mas se não tivesse escrito na Bíblia... Quem que construiu o templo? Salomão? Segundo templo, né? Ela está certa. É o primeiro templo. Ele falou assim, olha, constrói tudo segundo o modelo que eu te mostrei no monte. Então, quando ele esteve junto com Deus, Deus mostrou para ele o templo verdadeiro, sobrenatural. E ele falou assim, conforme esse modelo que eu te mostrei, você vai construir aqui na terra. Existem moradas, existe um reino sobrenatural sobre nós. E a esse reino ele influencia tudo o que nós fazemos aqui. Tanto as coisas boas, quanto as coisas não tão boas. Você já se sentiu influenciado ou influenciada pelas coisas sobrenaturais? Você acha mesmo que o teu emprego ele não tem um reflexo sobre a natureza? O fato de você levantar daqui da cadeira e trazer dinheirinho no gasofilácio não tem uma conexão sobrenatural, um resultado sobrenatural. Se você acha que não tem, é em vão essa pregação, faça porque o Senhor vai te dar, porque é para a glória de Deus, porque tudo que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer
tem um resultado, um reflexo no mundo espiritual. E o mundo espiritual influencia o que nós fazemos ou não fazemos. Vou fazer uma pergunta que, enquanto eu estava me preparando para vir para cá, o Espírito Santo fez para mim. Quero ver se acontece só lá em casa isso. Quantos de vocês está se preparando para vir ao culto? Não acontece alguma coisa para tirar você do sério? Só você, Dalilê. Quantos de vocês, quando vocês estão ouvindo, não tem que ter uma discussão? Não tem que ter, o carro não funciona, esqueceu de alguma coisa, fica falando sobre dinheiro. O que vai acontecer com o pai? Só acontece lá em casa isso, tem mais gente que acontece isso. 1, 2, 3. Você chega, arrumou tudo certinho. No momento de começar o culto, dá problema no som, não funciona alguma coisa, eu esqueci o dinheiro, esqueci a uva, esqueci alguma coisa. Vocês acham realmente que tudo isso é da natureza porque não somos influenciados? Sinceramente, eu pensei em não ter o culto, não fazer o culto hoje. Comecei a receber um monte de ligação na sexta-feira. Vai ter culto, pastor? Vai ter culto, pastor? Vai ter culto? Eu falei, pô, não vou estar sozinho lá, né? Então vamos fazer o culto. Mesmo porque o culto é adoração ao Senhor e não é adoração ao povo. Pergunte-se dessas pessoas que me perguntaram se vai ter culto, se alguém está aqui hoje. Eu estou aqui. Mas você não me perguntou, não ligou para mim. Ninguém das pessoas que me ligaram, e olha que foi um grupo grande de pessoas, está aqui hoje. O que eu entendo isso? O Espírito Santo moveu eles só para fazer com que eu fosse impulsionado a falar, vamos fazer um culto hoje. Daí eu movi esse grupo de pessoas aqui, que decidiu, e hoje nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor quer alguma coisa comigo e contigo. Pode ter certeza. Não é à toa que você está aqui, minha irmã, meu irmão. Hoje o Senhor tem algo excelente sobre você. A existência do mundo sobrenatural é influência no mundo natural. Precisamos discernir que tudo que acontece no mundo natural é um reflexo daquilo que está no mundo espiritual. E gera consequência. O visível foi criado pelo invisível. Hebreus 3, 27. Pela fé conhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas invisíveis se originam das coisas visíveis se originam da invisível. O crente não pode discernir os acontecimentos somente a partir das naturezas do natural e do intelectual. O crente, eu e você, nós não podemos, não devemos discernir as coisas somente pelo intelecto ou somente pelas circunstâncias. Nós temos que saber e temos que olhar para tudo o que acontece na nossa vida pela visão espiritual. Por isso, Jesus trouxe vida ao nosso espírito, para que o nosso espírito possa discernir as coisas do espírito. O que é espiritual discerne as coisas espiritualmente. O homem natural não consegue discernir as coisas do espírito. Você é uma bênção, minha mãe. Você acha que isso não tem atitude, não tem ação sobrenatural sobre a sua vida? Sim. Qual é a ação sobrenatural? A palavra diz assim, se você dá um copo d'água a um profeta, na condição de profeta, você recebe presentes de profeta. Um copo d'água que você dá para um homem, reconhecendo para uma mulher, reconhecendo a autoridade espiritual que ela tem, você vai receber bênçãos espiritual. Um simples copo de água. Tudo o que nós fazemos tem consequências espirituais. Existem seres espirituais que influenciam as atividades naturais. Primeiro ser espiritual, o homem. Você sabia que você, mulher, homem no sentido universal, é um ser espiritual? Santo Agostinho diz que nós somos seres espirituais em busca de uma humanidade, e não seres humanos que estão
discernindo ou buscando seres espirituais. Entendo, você não é um ser natural que está buscando uma espiritualidade. Você, segundo a palavra de Deus, é um ser espiritual que está discernindo a tua humanidade. Como um ser espiritual se torna mais humano. As consequências dos seres espirituais. Quais são? O homem, os anjos e os demônios. Todos influenciam a vida. O homem, como pessoa espiritual, tem a obrigação de discernir o que acontece no âmbito espiritual. Não somente pelos 5 sentidos. Certamente o Senhor soberano não faz coisas alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu. Quem não temerá? Amós 3, 7, 7. A própria palavra do Senhor diz que todas as coisas que o Senhor vai fazer aqui na terra, Ele primeiro revela para aqueles que são profetas. Ele não vai fazer nada sem dar ao conhecimento à igreja. Por isso a igreja se reúne para ouvir a Deus e entender que a direção que o Senhor quer para nós é vaza, saiam das 4 paredes, vão em busca, discipulem, corram atrás, ensinem, mostrem quem nós somos, quem eu sou, quem a igreja é. Buscar o Senhor discernir. Ele não vai revelar. Uma das minhas orações para esse ano é: Senhor, não faça nada nesse lugar sem que nós saibamos, sem trazer nós para fazer junto. Chama nós. Nos chama. É como no exército, vai e nos alista para aquilo que o Senhor quer fazer no sítio cercado, em Curitiba, no Brasil. Chama nós queremos estar juntos para aquilo que o Senhor quer fazer. A missão é sua. O homem natural perdeu a sensibilidade para as coisas espirituais de propósito. Deus tirou essa bênção dos homens naturais no pecado de propósito. Por que de propósito? Porque nós temos pouca sensibilidade para as coisas sobrenaturais. Poucas pessoas ouvem as coisas sobrenaturais. Tem uma moça que geralmente quando ela tem sonhos sobrenaturais, ela me liga. Preciso que você me ajude a discernir. Nem sempre Deus dá a clareza para isso. E isso que me fez pensar sobre isso. Porque essa pessoa sempre está tendo sonho espiritual e ela tem visão aberta. Às vezes ela vê demônios, às vezes ela vê com os olhos abertos, ela vê anjos. Por que essa pessoa não muda? Não é transformada pelas visões que ela está tendo, pelas circunstâncias espirituais da vida dela, que é muito claro. Ela tem uma sensibilidade espiritual, mas não tem discernimento das coisas do Espírito. Sabe por que nós perdemos a sensibilidade espiritual? Porque o Senhor, nosso Pai, Ele quer aquilo que foi cantado algumas vezes aqui, Ele quer intimidade, Ele quer aproximação. Nós vamos ouvir a voz do nosso Pai, do nosso Deus, quando nós estivermos próximo a Ele, do nosso Senhor. Quanto mais nós aproximamos, porque se Deus gritasse, como eu estou fazendo aqui, não sobraria nenhum de nós. A palavra de Deus fala que se Ele se levantar do trono, um estalar do dedo dele, imagine se Ele grita com alguém, aniquila. Então o Senhor, Ele gosta de sussurrar. É por isso que é na intimidade, onde só estou eu e você, daí eu falo, não preciso falar em voz alta. É no teu quarto, quando você está em silêncio, que o teu Pai te ouve no secreto e te responde. Então, se você quiser discernir, você tem que se aproximar de Deus. O mundo lá fora não está ou vai ouvir o que Deus está revelando para nós hoje. Que o Espírito Santo já revelou para vocês nas canções, nas orações. Porque vocês se aproximaram, vocês ouviram a voz do Espírito. Deus não negocia o sacrifício da cruz do seu Filho. Ele não está nem aí se você não valoriza isso. Ele valoriza. Então,
os homens e mulheres que ouvem a Deus, que discernem, os profetas são aqueles que se consagram, se separam, pagam, eu não gosto muito dessa frase, mas pagam o preço para isso, se dedicam o seu coração, tiram um tempo separado para ouvir ao Senhor. E muitas vezes, no silêncio dos montes, das madrugadas, dos joelhos no chão, para ouvir o sussurro do seu Deus. Você quer ter discernimento, sensibilidade espiritual, você precisa abandonar as distrações. Aquilo que te traz distração. Vou perguntar só de hoje, meio-dia. Da hora que você acordou até meio-dia. Quanto tempo, não precisa me responder, é para você meditar. Quanto tempo você ficou ouvindo algo? Ou no celular, ou na televisão? Só da hora que você acordou ao meio-dia. Quanto tempo da teu mês você tirou para ouvir Deus falando? Só com você. Mas nós gostamos de comer comida requentada. É preferível que Deus fale com um profeta, um pastor, um discipulador, que daí eu já recebo. Aconteceu algo que eu achei bem interessante nesse tempo de Copa do Mundo. No tempo de Copa do Mundo, teve um dia que nós fomos assistir na casa da família da Marina. Acho que foi o último jogo que a gente foi assistir que aconteceu isso. E o Brasil saiu ganhando de 1-0, né? E nós estávamos assistindo pela internet, que tem um delay de uns 30 segundos, 1 minuto, enquanto tinha um povo que estava assistindo pela televisão na sala. De repente eles saíram gritando e o Brasil não estava nem no ataque ainda. Pulando, gritando. Cara, sabe o que é jogar um balde de água fria? Porque perde a graça, você já fica sabendo o que vai acontecer antes de acontecer. Daí quando saiu o gol, 1 minuto depois, os fogos já tinham acabado, já tinham estourado os fogos e tudo mais. E a gente perdeu o time. Essas coisas acontecem quando a gente não quer pegar o Wi-Fi direto da fonte, que é Deus. A gente quer ficar escutando através dos outros. Às vezes a realidade que chegou aqui no Sítio Cercado já passou lá em São Paulo faz uns 3 anos. O evangelismo que nós vamos fazer aqui já está fora de moda. Faz uns 10 anos. Porque a gente demora para ouvir Deus falar. Nós não vamos na fonte, a gente vai ficar pegando no YouTube as mensagens de não sei quem, a unção de 3 anos atrás. E queremos trazer para uma realidade agora. Precisamos discernir espiritualmente, nos aproximar do Senhor. A primeiro id é id mostrar o homem sobrenatural. Se você quiser escutar Deus, precisa se posicionar, aproximar-se. Deus não grita, Ele fala no secreto, Ele sussurra. Não comercializa a obra da cruz por causa da tua preguiça. Você quer escutar, chegar mais perto, silencia as distrações. Os profetas se consagram a Deus. Eu preciso dizer uma coisa agora que o Espírito Santo está sussurrando no meu ouvido, que não tem a ver com a mensagem, mas é direcionada. Deixa eu falar do jeito que não seja ofensivo. Alguns de nós ganham alguns presentes de Deus. Vamos dizer assim, ganhou um carro. Ou conseguiu comprar um carro, que é difícil você ganhar um carro, né? Mas você conquistou a possibilidade de conquistar um carro. E daí você vai festejar o carro que você ganhou. Pode ser uma casa, um emprego, um aluguel, uma casa que você vai morar. Daí o que você faz? Você chama um grupo de pessoas e a primeira atitude que você faz é abrir uma garrafa de cerveja, champanhe, sei lá o quê, e bebemorar. Qual é a consequência espiritual? Ou não tem consequência espiritual? Qual foi a primeira coisa que você deveria fazer quando você colocou a mão ou o pé dentro daquele lugar? A palavra de Deus ensina, e quando você entrar em qualquer casa pela primeira vez,
em qualquer ambiente pela vez, você consagra aquilo a Deus. Paz a essa casa. Se a paz que está lá tiver paz lá, ela vai voltar para você, tua paz vai permanecer naquele lugar. Se tiver alguém, um ambiente que merece essa paz, senão ela retorna para você. Você consagra a Deus, quer com oração, quer com sacrifício de doação, sei lá, você consagra aquele lugar a Deus. Todos os homens de Deus que foram utilizados por Deus, a maioria deles, eles eram, como que é a palavra? Sansão, ele foi, me fugiu a palavra. É como? Me ajudem? Sansão, puxa, me fugiu a palavra. Mas todos eles eram consagrados de uma forma, eles se separavam de uma forma, nazireus. Nazireu. O Espírito Santo soltou aqui, nós dois pegamos. Nazireu. O nazireu, ele se consagrava, ele se separava de algumas coisas. Ele não colocava bebida alcoólica de jeito nenhum. Ou melhor, fermentado, diz a palavra de Deus, né? Que também que se torna álcool. Não colocava. O nazirado dele era não cortar o cabelo. O nazirado de outros é estar em consagração, em oração todo dia. Fazer jejum, fazer oração, fazer discipulado. Mas nós precisamos voltar a nos consagrar. Eu quero que essa igreja tenha um tempo, durante essa semana, vou falar mais sobre isso no final, mas para que a gente possa consagrar a igreja para as coisas sobrenaturais que Deus vai fazer aqui durante esse ano. Nós precisamos como um corpo. Hashtag fica a dica. Os anjos. Hebreus 1,14 diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem aqui acredita na existência de anjos? Quem aqui acredita na existência de anjos? Quem aqui já viu um anjo? Calma aí, você acredita que eles existem e você nunca teve vontade de ver um? Nunca chamou um para você ver? Nunca conversou com um anjo? Precisa se consagrar, desejar ver. A palavra de Deus diz que eles são espíritos que ministram, que vêm em auxílio àqueles que vão herdar a salvação. Quem aqui é herdeiro da salvação de Jesus? Então ele vem aqui para te ajudar. Às vezes ele ajuda em coisas bem simples, viu? Uma vez eu perdi a chave, não sabia onde estava a chave de casa, e ele falou, pô, anjo, me ajuda. Me ajuda. Eu já tinha passado 50 vezes para aquele lugar, e de repente eu passei de volta, a chave estava lá. Aconteceu uma vez isso no quartel. Cara, uma vez eu perdi é muito antigo isso, nem vou falar o que era. Mas eu perdi um negócio no meu armário. Eu perdi não. Eu olhei no meu armário, estava lá. Virei as costas para colocar minha mochila em cima do beliche. Quando eu virei, sumiu o negócio. Eu revirei, tirei todas as coisas, mexi. Só estava eu no lugar. Ninguém podia ter roubado aquele negócio. Só estava eu naquele lugar. Tirei todas as coisas do armário, tirei todas as coisas da bolsa. Sumiu o meu negócio. Meu Deus do céu. Perdi. Fechei, tranquei o armário e fui para casa. Na época eu não era nem crente ainda, não era nem cristão. Mas eu já tinha ouvido por aqueles que eram crentes que os anjos ajudam. Anjo, me ajuda a encontrar. Cheguei no outro dia, bati o cadeado, abri a coisa no mesmo lugar que eu tinha deixado. Falei, não. Teve uma vez que eu quis ir num lugar, eu vou contar algumas experiências com anjos. Eu já vi anjo 2 vezes. Experiências com anjo. Uma vez eu não queria ir num lugar, mas eu tinha que ir. E eu fui orando, anjo, cega a visão dessa pessoa para que ela não encontre esse lugar. E nós passamos por lá, e a pessoa não achou lugar, e eu acabei não indo com ela. Estava com ela, mas não achou lugar. Não cega. Quando eu ia para o quartel, saía de manhã, era umas 6 horas da manhã, passava no centro da cidade e tinha um bordel. Algumas quadras do quartel, onde eu prestava serviço. Saía qualquer dia da semana lá, essa hora o pessoal estava saindo, tipo assim, estava fechando, passou a madrugada aberta, estava fechando, e saía os homens tudo torto, as mulheres tudo... Eu tinha um amigo pastor que dizia que quando as pessoas vão lá, elas vão montadas na carcunda do diabo. Quando elas voltam, o diabo está montado na carcunda dela, porque elas voltam assim.
Então, daí o que eu fiz? Você sabe o que significa serafim? Aquele que arde como fogo. Eu falei, Senhor, manda um serafim aqui nesse lugar aqui, mete fogo nesse negócio. Fiz essa oração num dia, outro dia estava voltando a trabalhar, tinha o corpo de bombeiro lá, pegando fogo. Aconteceu 2 vezes isso, 2 vezes aconteceu isso. Eu parei de pedir serafins, porque coitado das pessoas também. O Senhor é testemunha disso. Anjos são ministradores, são espíritos que ministram, que ajudam, que ensinam. Nós podemos ver no testemunho do pastor Osni aqui, ele conta algo que aconteceu, que ele viu um anjo de batalha, de guerra, lutando contra demônios. Precisa um dia, pergunte para ele vai testemunhar isso. Outros seres espirituais são os demônios. Vocês acreditam que existem demônios? Vocês já viram demônios? Você já viu demônio? Não, um dia, não, porque o povo começou a brigar, e eu vi um homem dentro do meu carro, banco. Eita! E eu virei, sumiu. Você já viu demônio? Já viu demônio? Eu já vi demônio. Quem vê anjo, às vezes é demônio também. Sumiu. Vocês já expulsaram demônio? Já viram a pessoa possuída por demônio? Já. Eles existem? Sim. Você crê que eles existem? Eles existem. E eles influenciam, cada um numa função. E muitos dos demônios trabalham na mente das pessoas, trazendo pensamentos. E qual é a função deles? Trabalham para o maligno, destruir as obras de Deus. Influenciar para que você não... Se os anjos estão para ministrar aqueles que vão herdar a salvação, eles trabalham para que você perca a salvação. Para roubar, para matar e para destruir. Há influências nos lares. Pessoal, não pense que é porque nós estamos nesse ambiente aqui que não tem demônios, que não tem batalha espiritual acontecendo. Às vezes a batalha já está vencida, eles já foram expulsos. Normalmente, quando eu faço esse tipo de pregação, eu faço uma oração expulsando os demônios, clamando o exército do Senhor, porque há influência. E normalmente, já aconteceu algumas vezes, enquanto eu estou pregando sobre seres espirituais, pessoas caírem em possessa. Porque você está revelando, tirando as baratas. Lá na praia, caiu uma chuva semana passada. Cara, eu nunca tinha visto isso em tanto tempo que eu estou lá, quase 20 anos naquele lugar. A rua parecia literalmente um rio. E as baratas começaram a sair do bueiro. Tinha um poste, estava cheio de barata. Porque eles não tinham para onde ir, eles começaram a subir no poste. Estava uma coisa estranha, aquele poste cheio de barata. E você começou a jogar água do Espírito Santo no lugar, as baratinhas vão se manifestar, irmão. E nós fazemos o quê? Esmagamos elas. É nojento. Mas eles são nojentos. Eles não têm dó de você. Não pensa porque, eu tenho 94 anos, eles não vão atacar. Mas é porque eu sou novinho ainda. Nem acredito que eles existem. Eles não estão nem aí para você. Vão pisar mesmo. Mas já sofreu demais, está com depressão, está com câncer. Eles querem mais. Ver o teu oco com um grilinho cantando lá dentro. Isso é muito antigo. Meu Deus, onde que eu tirei isso? Sobre o ID. Sobre o ID. O versículo 18 diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada. Autoridade sobre o quê? Nós precisamos examinar que o ID é ensinar a você. O primeiro ID é para ensinar pessoas a exercer a autoridade, o domínio. Vocês sabiam que vocês são reis nessa terra? Exercer seu domínio. A palavra de Deus fala que nós devemos pregar o evangelho do reino de Deus. Então é um rei que reina sobre essa terra. O primeiro ID é para exercer a autoridade, senhorio do Senhor. Muitos de nós têm Jesus como Senhor, como Salvador de nossas vidas, mas não tem Ele como Senhor de nossas vidas.
Não esqueça que o texto diz que nós devemos obedecer tudo o que ele mandar. Você obedece tudo o que Jesus manda? Tudo que Jesus mandar, vocês obedecem? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o texto de Hebreu fala assim, ó, não deixe de congregar, como alguns estão fazendo aí, que acham que não precisam mais estar diante da igreja, você tem obedecido? Estou falando uma coisa bem simplesinha assim. A palavra de Deus fala que nós devemos ofertar e dizimar. Você tem obedecido isso? Ou nós estamos conjecturando? Ah, mas se. Ah, mas quando? Ah, não é bem assim. Ah, isso não é pecado. Ah, mas isso vai ser pecado se não for? Ele mandou, você obedece? Para nós é muito simples, a gente que é militar, ou que já foi militar, mandou. Missão dada é missão cumprida. Você não questiona a ordem. Você não pergunta por quê. É absurda a ordem. Se a ordem é absurda, você não cumpre. Tipo assim, dê um tiro na sua própria cabeça. Você não cumpre uma ordem absurda. A ordem não é absurda.